pode se assentar. Bom dia, igreja. Deus é tão bom que Ele fala conosco, né? O tempo todo. Você já ouviu a palavra de Deus hoje? Eu já ouvi a palavra de Deus hoje. Para quem não me conhece, se você está visitando essa casa, eu sou Alexandra Monteiro, Ale Monteiro para os íntimos, que é todo mundo aqui dessa igreja. E eu tenho a alegria de servir a Deus pastoreando essa igreja. Sabe, gente, essa semana eu estava em consagração, jejum, orando. Nós temos vivido. Quem tem participado de 60 dias? Levanta a mão aí. Muito legal. E a gente tem, lido um livro que fala sobre a ofensa, não cair na isca da ofensa. Nós temos orado, nós temos tido tempo no secreto. Eu gostei que o Davi usou essa palavra no secreto, porque é um vocabulário que faz parte dos nossos 60 dias. O que significa o secreto? É o teu tempo sozinho com o Senhor. É o tempo que você tira intencionalmente para ouvir a voz dEle. E eu achei tão engraçado. Eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão atentos. As duas pessoas que subiram 3, mas 2 das pessoas que subiram aqui hoje para falar alguma coisa, elas falaram sobre um animal. Que animal foi esse? Estão prestando atenção. O Murilo chegou aqui, e tal, e mandou um Rei Leão. Eu falei, gente, o que o Murilo tá falando do Rei Leão? A água vai transbordar aqui, aleluia. É um sinal profético. As águas transbordarão. Vocês já viram um quadro que tem ali perto do bebedouro, que é um copo transbordando? Ele é um sinal para nós. Foi um quadro pintado, se você não sabe, no primeiro sarau que teve aqui na Relevância. E uma artista nos presenteou com ele. E aí ele é um marco para nós, por isso que ele está ali perto do bebedouro. Porque as águas de Deus vão transbordar, elas são transbordantes sobre a nossa vida e sobre essa casa. Amém? Ok, vamos voltar para o leão. Essa semana inteira eu estava nessa consagração, nessa oração, evitando assistir coisas que não iam me acrescentar. Mas aí Deus começou a falar comigo sobre uma coisa, sobre uma família de leão na selva. E me trazer referências. Deus estava falando comigo sobre a leoa, e depois sobre o leão, e depois sobre os filhotes. E como eles funcionam como família. E aí eu assisti uma coisa que eu não gosto de assistir, gente. Como é que é aquele programa de animal? National Geographic, como é que chama? É isso? O quê? Eu não assisto, eu não gosto. Mas eu assisti sobre o quê? Leão, claro. Leão. E aí ontem eu estava orando numa conferência e eu falei, Senhor, se eu não tô doida assim, se o Senhor realmente está me falando sobre isso, me dando esse sinal para nossa igreja nesse tempo e para minha vida, confirma essa história. Ninguém falou nada ontem sobre isso para mim. Especificamente. Falou coisas muito similares, inclusive. Aí hoje eu chego aqui e Murilo me manda, e eu não sei o que do Rei Leão. Aí eu, tá. Aí o Davi vem falar, não sei o que do leão da tribo de Judá. Eu falei, tá bom, Jesus, o Senhor tá falando comigo. Isso é muito legal. Fique atento nesses dias, porque Deus vai falar com você. E sabe, gente, tem muitas coisas que foram pessoais para mim, mas eu quero falar algo que é significativo para nossa igreja, tá? A função do leão dentro da família principal é proteger o território. Fala assim, proteger o território. Proteger o território. Todo mundo fica impressionado porque, de fato, a leoa ela se destaca porque ela caça e ela leva alimento para a família. E ela também faz parte do treinamento dos filhos.
E aí todo mundo fica, mas por que o leão não está caçando? Porque ele está, fala assim, protegendo o território. E o Senhor tem falado comigo que esse é um tempo que nós precisamos, como igreja, estabelecer proteção de território. Limites. Sabe o que é limite? É você falar assim, aqui não, isso não dessa maneira. Nós temos uma grande referência de que Jesus é o leão da tribo de Judá. Olha que interessante, sabe o que é isso? Ele protege o território de uma certa tribo. E o Senhor, eu quero te dar uma boa notícia. O Senhor está se levantando para proteger o território dessa igreja. Por quê? Porque nós somos o alecrim dourado? Não. Mas porque existe um propósito do reino de Deus para nós. Você é filho de Deus, existe um propósito do reino para você. E eu quero te dizer, o Senhor, Ele se levanta como um leão para proteger o território. Aqui na nossa igreja, nesse tempo que estamos zelando por algo tão precioso como família, limites precisam ser estabelecidos. E eu quero declarar em nome de Jesus que se há mentira, se há fofoca, se há palavras que não estão alinhadas com o que Deus tem para nós, está fazendo aqui, a verdade do que está acontecendo, que haja limite entre nós e essas palavras, pelo poder do nome de Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu levei tão a sério o que Deus estava me falando, que desde ontem eu estou falando, Senhor, quem deve impor esses limites? O Senhor quer que eu chame alguém para fazer essa oração? O Senhor quer que eu faça essa oração? Porque eu levei a sério. Então hoje, nós vamos declarar isso juntos. Nós vamos declarar, chega. Tudo aquilo que Deus tem para fazer no território que é dele, Ele fará. Sem interferência. Amém? Eu declaro isso pelo poder do nome de Jesus. Amém? Agora eu posso pregar. Se alinhe com essa palavra. Se você ouvir coisas que não são verdade, se você ouvir coisas que te afastam do propósito que Deus colocou no seu coração, que te desanimam, se você ouvir coisas sobre os seus irmãos que você sabe que estão dedicados na obra do Senhor, com zelo e com amor, você diga, aqui não. Esse é o território que o Senhor me deu. Qual é o território que o Senhor tem te dado? Eu estou falando do nosso território coletivo, da obra que nós estamos edificando com amor no coração, com zelo. Mas eu sei que você também tem algo que te pertence de forma pessoal. E eu quero te liberar para colocar limites naquilo que você precisa pôr limites, em nome de Jesus. Amém? Ok. Depois de Rei Leão e Leão, e do leão da tribo de Judá, vamos lá. Hoje eu quero pregar sobre a questão do vazio e a idolatria. E essa é uma palavra que Deus gerou com muita convicção no meu coração. E foi interessante porque antes de eu ler o capítulo de Ezequiel 20, eu li o de Ezequiel 19. E adivinha qual é o animal? Não é um leão, é uma leoa. E os filhos dela. E Deus falou comigo sobre isso, muito sério. Então foram várias vezes. Amém? Eu sei que Ele está falando com você também. Ezequiel 20, vamos ler
do versículo 1 ao versículo 10. Não se espante, eu te explicarei. Tá bom? Ezequiel foi um profeta. Ele foi usado várias vezes para falar com a nação de Israel, né? Com essa nação que Deus era o grande rei e governava sobre ela. Porque ele estava formando um povo para si. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor. E se sentaram diante de mim. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, vocês vieram consultar-me. Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do Senhor soberano. Vou interromper. Quero que você imagine essa história, porque isso aqui é raro. Raríssimo de acontecer. Existia um profeta que representava a presença de Deus dentre aquele povo que era chamado povo de Deus. Os líderes daquele povo falaram: deu ruim, vamos consultar o Senhor, precisamos do Senhor, estamos meio desnorteados, precisamos do Senhor. E aí eles vão para o profeta, que naquele momento representava o Senhor. Eles se assentam. Imagina uma reunião, a gente tem aqui reuniões de liderança, né? Reuniões de núcleo. Várias reuniões. E aí eles se sentam e falam: vamos consultar o Senhor. E o Senhor fala: ei, vocês estão aqui para pedir o meu conselho? Não darei. Não vou dar o meu conselho a vocês nesse momento. Não darei. Já pensou? Aí eu fiquei intrigada. Eu fiquei: por quê? Por que o Senhor não estava dando a esse povo o conselho dele? Vamos ler? Você o julgará, filho do homem. Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados. E diga a eles: assim diz o Senhor soberano, no dia que eu escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó, que era o pai ali, um dos pais, né, da nação, e me revelei a eles no Egito. Com a mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia jurei a eles que os tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde manam leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos. Hoje a gente cantou uma música poeticamente tão linda, né? Que falava que nós não vamos dar descanso nos nossos olhos até que os olhos do Senhor encontrem um lugar. É poético, que todo mundo aqui dorme, né? Mas poesia faz parte da adoração. Você está dizendo: Senhor, eu quero que os seus olhos possam repousar em mim. Meus olhos vão estar fixos em ti. Vamos voltar aqui. Vocês colocaram os olhos de vocês em imagens repugnantes. E não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens em que haviam posto seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome, porque Deus, ele é justiça e ele é amor, ele age de acordo com o que ele é. Eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais estavam à vista de quem eu tinha me revelado, de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso, versículo 10, o que Deus fez ao invés de ira?
Deus abriu um caminho. Por isso, eu os tirei do Egito e os trouxe ao deserto. De repente o deserto parece algo tão bom. De repente parece uma oportunidade tão maravilhosa. Eu falei que o tema dessa mensagem era a questão do vazio e a idolatria. E eu quero te dizer que Deus levou eles para um vazio. Fala aí, vazio. Queridos, eu quero falar sobre como nós nos relacionamos com Deus hoje, mas primeiro eu preciso te dar uma boa base. Como você lida com o vazio? É a primeira pergunta que eu quero te fazer. O Senhor tem falado comigo da importância do vazio. Quando Deus queria se revelar ao povo e levar eles à terra que mana leite e mel, a terra linda e maravilhosa, mas os olhos deles estavam corrompidos, distraídos, olhando para coisas que não eram fontes verdadeiras de paz, de plenitude. O Senhor os levou ao deserto. E o deserto é um tipo de vazio. Mas de repente, o vazio nos incomoda demais. De repente, a gente não consegue lidar com o vazio, mas você consegue, eu quero dizer, em nome de Jesus. Porque você tem um vazio em você desde que você foi criado, um anseio pela eternidade. Então faz parte dessa vida lidar com o vazio. É bom lidar com o vazio. O Senhor levou eles para um lugar vazio. Eles estavam numa terra que tinha estrutura, que tinha comandos, que tinha impérios sendo construídos. Mas sabe o que acontece nessa terra? Eles eram escravos. Tudo estava no lugar. Faraó estava no lugar, as riquezas estavam no lugar, as pirâmides estavam sendo construídas, a história estava escrita na parede. Tudo estava no lugar. Você já entrou numa empresa onde tudo está no lugar, que você olha e fala: uau, eu morei em São Paulo, tem muito disso quando você entra em alguns prédios lá. Tudo no lugar, tudo acontecendo, as autoridades bem colocadas ali, cheio de pessoas escravas do sistema. Era assim que os israelitas estavam no Egito. E Deus, para levar eles para um lugar de liberdade, plenitude, relacionamento com eles, tirou eles desse lugar onde eles estavam cegos pelas referências que eles criaram, onde eles eram escravos, e levou eles para um vazio. Eu quero mesmo que você pense na sua vida o que é hoje um espaço que não está preenchido. O que é uma falta? No momento que você está vivendo, o que é um espaço? Porque eu entendi que Deus cria a partir de um vazio. O vazio precisa existir para que Deus crie da sua forma. Porque no início o mundo a terra era sem forma e vazia. Era vazio e Deus disse: ok, é vazio, aqui eu vou criar. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas sabe o que aconteceu nesse momento que Deus levou o povo para o vazio? Para que ele pudesse aparecer com a presença dele. E ele fez isso. Não é que é um vazio vazio. Não é um vazio de morte. Era um vazio que significa espaço para Deus criar. Espaço para Deus mostrar.
De repente eu sou a maior fã do vazio. Inclusive eu quero te dizer uma coisa. Nós podemos hoje provocar um vazio. Você quer ver um vazio que você pode provocar? O jejum. Descobri isso. Sabe o que é o jejum? Não é provocar um vazio? Olha que interessante. Você provoca um vazio. Você provoca uma falta. Olha que interessante. Você provoca. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas vamos provocar um vazio? Por quê? Porque no vazio o Espírito pode responder. No vazio Deus pode se manifestar de forma criativa, original e quebrar ídolos do nosso coração. Porque a gente acha que tem que ser desse jeito ou daquele, que sem isso a gente não vive. Que sem esse alimento eu não funciono. Então vamos para o vazio. E aí Deus leva eles para aquele lugar. E naquele lugar Deus se manifesta de uma maneira poderosa. Deus traz alimento do céu. Deus colocou uma coluna de fogo e uma nuvem para aquecer e para trazer proteção e para direcionar. E eles começaram a ver coisas que eles nunca tinham visto antes. Você quer ver coisas que você ainda não viu antes? Eu quero. Você crê que Deus tem um propósito especial para você e para essa igreja? Eu creio. Eu creio. Então daqui para frente eu entendi que vazios não são um problema. Vazios são uma oportunidade para a criatividade do Espírito se manifestar. Só tem uma coisa. Não dá pra gente tentar preencher o vazio do nosso jeito. Isso é idolatria. Quando você olha para um vazio e você fala: preciso, não vivo sem, vou ter que colocar alguma coisa aqui. Bom, Deus estava lá no vazio. Foi isso que o povo fez. E é por isso que Deus falou: hoje não vai ter conselho meu. Porque vocês estão buscando conselho em outro lugar. Toda hora. E eu não quero mistura. E para dar conselho de forma convicta nesse momento, eu preciso de integralidade. Vocês não aprenderam isso. E hoje, podem voltar para casa sem o meu conselho. Mas Deus é tão bom que Ele ainda deixou o profeta falar tudo isso para eles. Então, na verdade, Deus aconselhou, né? Talvez Deus não deu a resposta que eles queriam, mas esse é nosso Deus. Ele falou: tá bom, faz essa rota aqui. Esse ainda é esse Deus, e Ele está pronto para falar com você. Mas o que te impede de ouvir essa mente dividida, cheia de idolatria, de coisas que você construiu no vazio? A gente precisa olhar. Talvez o nosso vazio pode ser um relacionamento. Talvez o seu vazio é, como eu falei, a estrutura. Não, eu estou acostumado desse jeito. Se não tiver, eu não funciono e eu não apareço. Talvez o seu vazio foi uma perda mesmo que você teve esse ano. Qual é o vazio? E sabe, tem uma coisa que eu entendi às vezes. Nós construímos ídolos no vazio. O ídolo é tudo aquilo que você pensa que não pode viver sem. O povo falou assim: não dá pra gente viver nesse deserto sem aquilo que a gente tinha no Egito, que era uma estátua de ouro para adorar, porque sei lá se esse Deus vai levar a gente para onde Ele prometeu mesmo. Então construímos uma estátua de ouro para adorar. Por quê? Porque estava vazio. Porque Deus era um Deus que era o eu sou. Ele estava na natureza, Ele estava na nuvem, Ele estava no fogo, Ele estava na face de Moisés, Ele estava falando com todos, Ele queria falar com todos, mas o povo achou isso vazio. Jesus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, mas às vezes você ainda quer colocar alguém nesse lugar. Querido, se você sentir um vazio na tua busca pelo Senhor, fala assim: não construirei um ídolo nesse lugar.
Eu tenho acesso a Ele, é a Ele que eu vou consultar. Eu tenho acesso a Ele, é na presença dEle que eu vou me assentar. Nós estamos aqui sim para apoiarmos uns aos outros em amor, mas nós não queremos criar ídolos. Eu sou apaixonada pelo nosso ministério de louvor e como eles nos conduzem à adoração. Gosto de cada um como pessoa mesmo, porque eles são gente boa pra caramba. Mas eu também amo o que nós estamos construindo em adoração. Amo o que tem aqui. Cada ministro que sobe nessa casa, cada líder que ocupa um lugar, eu acho o máximo. Eu aprendo e eu encorajo e posiciono. Mas nenhum deles ocupa um lugar de Deus. Aí você vai me dizer, não, para mim também não. Será? Porque dependendo de quem não está aqui adorando, você adora? Dependendo de quem está conduzindo, você muda? Dependendo de quem está pregando, você... Essa semana eu coloquei um grupo, uma música que Deus trouxe ao meu coração no grupo de WhatsApp dos 60 dias, que fala assim: qualquer coisa que eu amo de todo o meu coração é um ídolo. Qualquer coisa que eu penso que eu não posso viver sem é um ídolo. E aí às vezes você fala, não, tá tudo bem, não tô com falta de nada. Como o Salmos fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá tudo bem. O povo também passou por essa fase. Sabe o que aconteceu? De repente eles conseguiram chegar na terra prometida. Fala assim, ê! Terra prometida. Não, vai ter que ser um E mais forte. Levanta a mão e fala assim, ê! Na terra linda! Na terra prometida, gente, eles chegaram. Olha que legal, Deus permitiu, eles chegaram. A terra deles, eles não estavam mais no vazio. Olha que legal, não estavam mais no vazio, chegou. Chegou. Imagina o dia que o Relevance falar assim, nossa, chegamos. Chegamos, um dia a gente, né, clamava por isso, por isso e por isso. Chegamos. Os nossos projetos já estão todos a 1000. O avivamento chegou, gente, eu tenho orado, Deus tem me levado nesses 60 dias a voltar a orar por um avivamento, a nível que domingo à noite eu fui para Praça Osório e os meus 15 minutos de oração, eu fiz intercessórios lá, o Espírito Santo me levou e eu falei, Deus, me dá a herança dessa região. Eu tenho orado por avivamento. Eu quero ver entrando por essas portas, pessoas tendo encontros com Jesus, sobrenatural. Eu quero dias que a gente comece a adorar e a gente não tem hora para parar, porque a presença de Deus está nos convidando a mais. A palavra diz que o profundo chama a mais profundo. Eu tenho clamado por isso e eu não quero isso de um jeito forçado, mas se Deus tem isso para nós, eu quero e eu acho que Ele tem. Estou começando a entender que Ele tem. Que como foi profetizado, vai ter gente que vai passar ali na porta e sentir a presença de Deus e ter um encontro com Jesus, porque você e eu estávamos aqui há um tempo louvando, adorando, orando e falando, Deus, faz isso aqui, porque a gente quer que o seu amor invada a nossa cidade. É isso que eu tenho sido levada a orar e eu creio, você crê? Esse avivamento vai entrar na sua casa, nos seus dias, você vai acordar de um jeito diferente. Você vai começar a sentir a presença de Deus no almoço com a sua família. Isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque existe uma geração que precisa disso. Existem pessoas que estão com o coração hoje e precisam desse encontro que não é o muito falar, não é o debater, não, nada disso vai ser um encontro para o coração dessas pessoas. A presença de Deus vai. Então nós precisamos desse avivamento. A nossa geração precisa desse avivamento. Eu tô bem, eu quero muito esse avivamento. Eu tô indo bem. Eu tô desejosa desse avivamento. Mas o Espírito Santo já está em mim e está em você agora. E quem não? E quem ainda está com o coração fechado? E quem viveu um trauma tão grande que ainda não consegue sentir a presença do Senhor? Necessita de um avivamento. Quem vai transportar esse avivamento? Eu e você, amém?
Então, o povo chegou na terra do avivamento. Tudo isso para dizer, vamos chegar lá. E quando a gente chegar lá, vai ser lindo demais. Chegaram na terra do avivamento. Então, o vazio ali, aparentemente, estava resolvido. Vamos ver, versículo 28. Quando eu os trouxe para a terra que eu havia jurado dar-lhes, bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa. E ali ofereciam os seus sacrifícios. Faziam ofertas que provocaram a minha ira. Apresentavam o seu incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Perguntei-lhes então: que altar é este no monte para onde vocês vão? Querido, escute Deus te perguntando: que altar é esse que você tem levantado? Para quem é? Toda essa sua dedicação, todo esse amor e zelo e a falta, tudo isso que tem te abalado tanto, para quem é? Para quem é? Para onde vocês vão? E aí o Senhor mesmo falou, é chamado Bama. Fala assim, Bama. Até o dia de hoje. Bama significa idolatria. Mesmo quando o povo chegou tendo tudo o que queria, tudo o que sonhava, tudo que na época foi o motivo pelo qual eles duvidaram do Senhor, o Senhor falou, vou mostrar. Né? Porque assim, a gente tem isso. Eu também tenho, às vezes você quer ver. Né? Esses dias eu falei para o Senhor, Senhor, eu amo as palavras proféticas, mas agora fala direto comigo que eu não quero nem... Deus, não é verdade, eu quero palavra profética. Eu quero. Tipo, essa do leão foi muito legal. Mas assim, eu quero que o Senhor confirme comigo. É porque Deus fala muito comigo através da palavra, gente. A meditação da palavra. E tem sido uma temporada muito maravilhosa disso, como agora, né? Essa palavra de hoje. Fala direto comigo. Então, isso tudo estava acontecendo. O Senhor estava próximo do povo. E o povo viu uma montanha bonita. Aí sabe o que eles fizeram com o vazio? Ofereceram um altar de adoração para qualquer outro Deus que eles achavam que fazia sentido. Por quê? Porque o Senhor é mistério. Porque o Senhor a gente tem que buscar para encontrar. Por que Ele não se colocou numa imagem? Por que Ele não se colocou de uma forma talvez mais física? Porque Ele não quer limitar você. Porque Ele quer ter uma experiência pessoal com você. Então para de colocar Deus num formato. Para de colocar Deus num formato, porque Ele, a palavra fala, muitos tiveram o desejo de construir um templo para Deus. E Deus fala assim, eu não habito em templos construídos pelos homens, porque a terra é o estrado para os meus pés. Ele está entre nós e Ele habita em você. Mas Deus não se contém, o teu formato, a tua estrutura, nem ao meu. Nem ao meu. Mas o povo de novo, Senhor, cadê? Eu quero, por quê? Porque no Egito eles tinham sido ensinados. Quantos anos levou para alguém desaprender? Leva muitos anos para desaprender, mas eu quero te dizer uma coisa. Com um toque do Espírito Santo, isso pode acontecer assim. Assim, o Senhor pode mudar a tua mentalidade. Eu queria que você fizesse esse barulho aqui comigo. Assim, o Senhor pode trazer revelação para você. Amém? Então, de novo, no momento em que eles tinham tudo, eles fizeram do tudo uma idolatria. A gente faz isso também, sabe? Com coisas que a gente tem medo de perder. Não, Deus, está tudo bem, não tem vazio, eu tenho minha família. Que bom. Você tem sua família.
Você ama a sua família porque você ama a Deus? Ou você ama ela no lugar de Deus? Que bênção, Deus! Agora eu encontrei uma igreja. Minha igreja tem tudo que eu sempre quis. E um espaço maravilhoso, e amigos, e um lugar. Que lindo! Obrigada, Jesus, porque nós temos sido casa para muitos. Você ama a sua igreja porque você ama a Deus? Ou você ama a sua igreja no lugar de Deus? Sempre vai haver um espaço para idolatria, mas eu quero te dizer uma coisa. Também o mesmo espaço que pode ser usado para a gente construir estruturas de idolatria, pode ser usado para o derramar do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que Jesus, quando ele veio, ele esvaziou-se de si mesmo. Olha a importância do vazio para Deus. Jesus, quando veio, esvaziou-se de si. Ele era Deus, ele era rei, e ele criou um vazio para estar aqui entre nós. Quando Jesus se entregou na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, justamente porque Deus estava vendo, e ele sabia, ele estava conduzindo o povo a ele de maneira pura e integral, mas o povo sempre voltava aos seus ídolos. E faltava conselho a eles. E faltava presença. Então Deus falou: vou me esvaziar-se de mim. Vocês não conseguem criar vazio, vou criar um vazio. Eu mesmo vou, como homem nessa terra, para encontrar vocês. E para fazer isso, Jesus se esvaziou de si, da sua glória. E quando Jesus caminha aqui, ele encontra corações. Mesmo nesse vazio, de certa forma, ele era cheio da presença de Deus. E ele encontrava pessoas, e havia cura, manifestações do reino, direcionamento. E um dia Jesus, ministrando no Sermão do Monte, ele disse aos seus: bem-aventurados, abençoados e prósperos são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, ser pobre de espírito é ser humilde e submisso diante de Deus e saber que existe um vazio que só Ele pode preencher. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua necessidade da graça de Deus e receber a graça de Deus. Aqueles que são cheios de idolatria, nem a graça de Deus conseguem receber, porque pensam precisar de tantas coisas para serem fortes. Jesus, nós somos uma igreja, a igreja da Filadélfia. Sabe que Jesus falou através de João para a igreja da Filadélfia em Apocalipse? Eu ia dizer: Jesus, nós somos uma igreja fraca, mas dependente do teu poder. E eu vou explicar. Jesus disse, foi um texto que ele trouxe para mim essa semana, a igreja da Filadélfia, numa carta. A igreja da Filadélfia é uma das igrejas que aparecem no texto de Apocalipse, e é um momento em que Deus revela cartas às igrejas para deixar para nós exemplos a serem seguidos ou não serem seguidos, amém? E revelar a sua manifestação. Em uma dessas cartas, ele escreve à igreja de Filadélfia e ele fala assim: vocês, olha que interessante, vocês não são fortes, mas vocês têm mantido a chama. Vocês têm sido fiéis. E ele fala: cuidado para que isso não seja roubado. E é a única igreja que ele elogia com um sinal de proteção.
com um limite. Com um limite. O leão da tribo de Judá coloca para eles um limite, e o limite é: cuidado, para que o zelo que vocês têm, a obediência a mim não seja roubada. E Deus não estava nem aí para a força dele. Sabe por que ele não estava nem aí para a força? Porque a palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O vazio é uma oportunidade para o poder de Deus agir. O reconhecimento de que no meu espírito eu preciso de Deus é uma oportunidade para Deus agir, e a graça dele é poderosa. Meu Deus, como é bom andar pela graça e não pela força. O Senhor nos chama a ter esforço na tomada do reino, a sermos fortes na tomada do reino. Mas diante deles nós precisamos dizer assim: Senhor, o meu espírito anseia por ti, e eu não vou colocar nada nesse lugar que não seja a tua presença. Senhor, essa casa precisa de ti, e nós não vamos colocar nada no seu lugar. Nada. É interessante que Abraão, meus queridos, quando ele vai contemplar o filho da promessa dele, foi outro momento, outra pessoa da palavra que encontrou a Deus de uma forma muito intensa. Abraão, ele é chamado de pai da fé. Eu sei que eu estou trazendo muitas referências hoje. Abraão era o pai da fé. Esse homem caminhava com Deus. Deus deu para ele uma promessa linda de um filho chamado Isaac. Esse filho era o início de toda uma nação. E naquele momento, Abraão estava festejando, como o povo festejando como recebeu a terra, como você celebra tantas coisas. E Deus falou assim para ele: oferece Isaac para mim como entrega sacrificial. Isso significava uma entrega da vida de Isaac a Deus. Realmente um sacrifício. E Abraão, ele vai fazer isso. E Deus não permite que ele faça. Como Deus não matou o seu povo no Egito. Como Deus não te baniu da eternidade. Deus interviu e falou assim: Abraão, aqui está o cordeiro. Não precisa, eu não quero teu filho. Teu filho é a promessa. Deus não estava buscando ali uma prova de amor. Ei, Deus não está te pedindo coisas que você acha que você entende que precisa entregar por uma prova de amor. Ele está moldando um povo livre. As coisas não podem nos possuir. As pessoas não podem nos possuir num lugar acima de Deus. Deus ia começar toda uma nação e ele precisava que essa nação fosse livre. Então a entrega de Abraão fez de Abraão livre e fez o início daquela nação livre. Porque Abraão teve a oportunidade de reconhecer Deus no vazio. Quando Abraão pensou assim: eu posso perder meu filho, ele pensou: mas ainda assim Deus é fiel para fazer tudo aquilo que ele prometeu. E Deus é bom e ele vai fazer o melhor tanto para mim quanto para o meu filho. Eu creio que ele tinha esse nível de fé. E ali ele destruiu um ídolo. A semana inteira eu tenho falado: Senhor, quais são os ídolos do meu coração? Ele já me mostrou. E eu tinha falado: Senhor, quebra os ídolos. Eu falei: acho que sou eu que tenho que quebrar. Quebra os ídolos do meu coração. Eu falei: não, esse ídolo aqui eu quebro, eu destruo. E aí quando vinha o desejo de colocar toda a minha intenção, toda a minha preocupação, toda a minha força, todo o meu afeto naquela direção, eu adorava ao Senhor e falava: não, Senhor, não existe outro Deus na minha vida que não o Senhor. Isso pode ser bom, mas eu só tenho um Deus. Às vezes até para as pessoas tem que falar isso: ei, eu só tenho, é só um Deus que eu sirvo, tá? Só um.
Fala isso para você, fala isso para suas circunstâncias. Deus está te moldando livre. Tire toda a estrutura de costume, tire os amores, tire a base da promessa. O Senhor está dizendo: eu sou a base da promessa. Eu sou a base da promessa. Quando Jesus veio, Ele não só se esvaziou, e por isso a glória de Deus caminhava sobre a terra, porque Ele se esvaziou de orgulho, da sua glória. A presença de Deus caminhava sobre a terra. Jesus nos ensinou a provocar o vazio através do jejum. Ele falava: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Às vezes você quer fazer a vontade do Pai, mas você está cheio demais de idolatria para fazer a vontade do Pai. Se esvazia. Provoca um vazio. Provoca um vazio para que o Senhor possa habitar nesse lugar, amém? E aí Jesus, gente, Ele fez a sua entrega final na cruz, por mim e por você. Ele falou: eu me rendo à vontade de Deus. A vontade de Deus é unir os filhos a Ele. A vontade de Deus é que eles tenham conselho sempre. A vontade de Deus é que você possa se assentar na mesa e receber conselho sempre. E aí Jesus, Ele entrega a sua vida por amor para o perdão dos nossos pecados, para que você fosse reconciliado. Hoje, quem já é reconciliado com Jesus? Levanta a mão. Abaixa sua cabeça. Tem pessoas aqui que ainda não foram reconciliadas com Jesus. Você me ouviu pregar. Você me ouviu falar desse Jesus que se esvaziou de si, mas você não foi reconciliado. E essa é uma manhã para que você seja reconciliado com Ele, ou para que você entregue sua vida para Ele pela primeira vez. E eu quero te dar essa oportunidade, nesse lugar, nesse vazio, de erguer a sua mão e voltar para Jesus. Ou de erguer a sua mão e se reconciliar com Ele. Nós pedimos que todos fiquem de olhos fechados, para gerar esse momento que é entre você e Deus. Então agora eu vou contar até 3, e se você quer se reconciliar com Jesus hoje, ou entregar a sua vida a Ele, levanta a sua mão e alguém vai orar com você. Oh, Espírito Santo, o Senhor está aqui convencendo pessoas de reconciliação hoje. Porque o Senhor é um Deus bom que atrai-nos a Ti. O Senhor está marcando pessoas aqui hoje. 2, Ele quer te encontrar e te receber com o seu poderoso amor e te cobrir como as águas cobrem o mar. 3, levanta sua mão se você quer reconhecer o Senhor nesse lugar e entregar sua vida a Jesus. Ou se você quer se reconciliar com Ele agora, pode levantar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Enquanto esses irmãos vão sendo ministrados, pode se levantar. Quero te dizer uma coisa. Quero te dizer uma coisa, preste atenção. E essa é a chave da mensagem de hoje. Quando Jesus ressuscitou, depois da sua entrega, Ele subiu aos céus. Isso significa que Ele tinha deixado fala assim, vazio. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus ia deixar vazio da presença dEle, do conselho dEle, da instrução dEle. Mas quando Ele deixou o seu vazio, Ele falou: dessa vez não vos deixarei sós.
Jesus criou um vazio para que o Espírito Santo descesse sobre nós. Jesus criou um vazio para que o Espírito Santo descesse sobre nós. E hoje você que carrega Jesus, você que se esvaziou de si para receber a Cristo, você recebe também o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E eu quero liberar sobre esses céus o conselho do Espírito Santo. Quando você se assentar para falar com Deus, o Espírito Santo dentro de você vai falar com você. E se você não está ouvindo, você precisa quebrar ídolos do seu coração. O Espírito foi liberado, mas se você não está sentindo, você precisa quebrar ídolos do seu coração. Essa é uma manhã de exaltarmos um único Deus e de falar: Senhor, eu destruo esse ídolo, porque eu quero viver a plenitude do Espírito Santo sobre mim. Qual foi a última vez que você falou: não, eu não vou nesse compromisso porque eu vou criar um vazio de tempo para ficar com o Senhor? Para de se debater. A gente precisa parar de se debater e ficar tentando achar solução em uma pessoa, em outra, em uma situação, em outra, em um conforto, em alimentos. Fala: eu vou lidar com esse vazio e o Espírito Santo vai me encher de poder e eu vou encontrar o Senhor e Ele vai falar comigo. Se você está acreditando que o Senhor não fala com você, se você não está ouvindo Ele, se você acha que o Espírito Santo não está sobre você, se você tem Cristo, isso é uma mentira. E nós queremos liberar agora conexão com Deus. Adore a Ele nesse lugar e fala: Senhor, vem sobre a minha vida. Eu quebro ídolos.